Olá! A aula de hoje é aplicações das leis de Newton. Então, é uma continuação do que a gente viu, só que nós vamos aplicar em algumas situações. Lembrando que são 3 leis de Newton. A primeira é o princípio da inércia, né? Ou para a gente lembrar a lei da preguiça, tudo tende a continuar do jeito que está. Se está parado, tende a continuar parado, ou em movimento retilíneo uniforme. Se está em movimento, tende a continuar em movimento. A segunda lei é o princípio fundamental da dinâmica, lembra que força resultante, ou seja, o somatório de todas as forças, é igual a massa vezes a aceleração. E a terceira, que é a ação e reação. Então, toda vez que você aplica uma força, você sofre uma força, mesma intensidade, mesma direção em sentido contrário. Então, vamos aplicar em algumas situações esses princípios. Para relembrar, força é a causa que produz um corpo variação de velocidade, portanto, aceleração. Existem 2 tipos, forças de contato, que agem quando os seus sistemas estão em contato entre si, e forças de campo, que são forças que atuam à distância. Aí tem o caso da força-peso, força elétrica, magnética. Forças de contato seriam o que? Atrito, tração, que a gente vai ver agora. Então, vamos lá. Algumas forças especiais. A gente comentou na aula passada sobre o peso. O que é a força-peso, ou peso? O peso de um corpo é a força de atração que a Terra exerce sobre ele, e é sempre vertical para baixo. Ela sempre está apontando para o centro da Terra, tá? Então, não importa a situação, se está analisando esse objeto, o que vai acontecer? O peso, se eu não souber por onde começar o meu problema, ele pode estar inclinado, ele pode estar, não importa a direção. Você sempre sabe como começar um exercício colocando a força-peso vertical para baixo. Porque tudo tem massa e a Terra atrai tudo que tem massa. Força normal. Normal é uma reação à compressão. Ela é sempre perpendicular à superfície. Lembrando que perpendicular faz 90 graus. Então, por exemplo, no caso desse bloquinho, a Terra está puxando ele, certo? O caderno está no meio do caminho. Então, ocorre que ele acaba empurrando o caderno. Qual é a ação e reação? Se ele empurra a superfície do caderno, a superfície do caderno empurra ele. Então, a normal vai ser perpendicular à superfície, que no caso é o caderno, vai estar apontando para cima nessa situação. E nos casos que estão ilustrados aí no nosso slide. Peso e anormal, eles não compõem um para-ação e reação. Por quê? Para-ação e reação são em corpos diferentes. Então, se eu estou analisando esse bloquinho, o peso está atuando sobre ele e a normal também está atuando sobre ele. Então, eles não constituem um para-ação e reação. Qual que vai ser a reação ao peso? Se a Terra está puxando ele, a reação vai ser ele está puxando a Terra. E no caso da normal, ele não está empurrando a superfície do caderno, qual que é a reação? A superfície do caderno empurra ele. A normal é a reação à compressão. Então, ela é a reação ao fato dele estar empurrando essa superfície. Então, só que eles podem, sim, em diversas situações, ter o mesmo número, ter o mesmo modo, serem equivalentes numericamente. Porque, por exemplo, se a gente está analisando esse caderno no meu sistema, se ele não tem movimento na vertical, quais são as forças que estão atuando nele? Lembra que quando a gente está estudando ele, são só as forças externas, ou seja, que vêm de fora. A Terra é um corpo externo que está puxando, e no caso do normal, a reação também é um corpo externo. Só que, como eu não vou ter aceleração na vertical, então força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Quais as forças que estão atuando? Normal e o peso. Um está para cima, o outro está para baixo. Então, vai ser uma soma, só que se torna uma subtração, devido aos sentidos contrários. Então, normal menos o peso vai ser igual a massa vezes a aceleração. Só que se ele está parado, qual que vai ser se ele não tem movimento na vertical? A aceleração é zero. Então, a normal em módulo, em número, ela é igual ao peso. Mas eles não constituem paração e reação. O problema do elevador. Um problema bem comum em vestibular. O sistema formado por uma pessoa dentro de um elevador, as forças que atuam sobre o corpo da pessoa são o peso e a força normal. Ao considerarmos que o peso não varia de valor, podemos concluir que somente a força normal poderá gerar um desequilíbrio de forças para que o sistema acelere. Então, se o peso é constante, quando a gente entra no elevador e ele está subindo, você não sente como um empurrão de baixo para cima? Do mesmo jeito, quando ele está descendo, dá aquele friozinho na barriga, como se o chão fugisse aos seus pés?
O que varia nessa situação é a normal, vai ser a compressão, porque o peso não vai mudar, ele sempre é um valor. Como é que a gente mede peso? Massa vezes a gravidade. Então, como que a gente vai chamar essa normal ou peso aparente? A gente pode ver essa diferença se a gente colocar uma balança dentro do elevador. Se você subir nela, você vai ver uma diferença ao medir a sua massa. Quando a gente mede a massa, a gente usa força-peso, certo? Só que você comprime a balança, então o que você está medindo de fato é normal, que a gente pode chamar de peso aparente. Você não está comprimindo a balança para ela medir seu peso? Então, o que a gente está medindo indiretamente é a força normal. Então, você vai ter, a gente pode ter uma formulinha já expressando isso, que é o peso aparente igual a massa vezes a gravidade, mais ou menos essa aceleração, quando ele está subindo ou está descendo. Mais para a sensação de ganho de peso, quando o elevador está subindo. Menos quando ele está descendo. Ou a gente pode ver qual é o raciocínio e como fazer isso em cada situação. Então, vamos para um exercício. Admita que sua massa seja 60 kg e que você esteja sobre uma balança dentro da cabine de um elevador, como ilustra a figura, sendo a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e a balança calibrada em newtons, que é a unidade de força. A indicação por ela fornecida é quando a cabine sobe acelerada, com a aceleração constante de 3 metros por segundo ao quadrado é. O elevador está subindo, então a normal está ganhando do peso, não tá? Nós temos duas forças nessa situação. Sempre o peso, porque o homem tem massa, então vertical para baixo. Só que a balança está comprimindo essa superfície, a balança está empurrando ele para cima de volta, né? Ação e reação. Essa é a força normal. Então, nessa situação, nós temos duas forças, o peso e a normal. Só que eles estão em direção contrária. Por ser uma soma vetorial, essa soma se transforma numa subtração. A normal não está ganhando, então a normal menos o peso, que está na direção contrária, vai ser igual a quê? A massa vezes a aceleração. O peso a gente tem como calcular, é a massa dele vezes a gravidade, massa 60 kg, gravidade 10. A aceleração ele deu, que é 3 metros por segundo ao quadrado, e a gravidade nós temos que é 10. Então, o normal vai ser igual a quanto? 60 vezes 3 mais 10, 780 newtons. Então, essa força aqui vai ser expressa na balança. Força de tração. Tração ou tensão. É o nome que dá a força que é exercida sobre um corpo por meio de cordas, cabos ou fios. Não tem uma formulinha para você medir tração, ela é medida indiretamente. Só que, se você pega um fio homogêneo, igualzinho, ele mede a mesma força em todos os pontos. Só que, dependendo da situação, a direção pode mudar dessa força. Vamos ver aqui, só duas situações ilustrando. Uma é um homem puxando um bloco, né? Usando uma polia. Então, ele está exercendo tração, uma força nesse fio. E no outro caso, nós temos uma polia, dois bloquinhos juntos, certo? Nesse sistema vai ter a mesma aceleração, o fio é o mesmo. Então, à medida que um desliza, o outro é obrigado a ir junto. Se um sobe, o outro vai para o lado. Se um desce, o outro desliza. A aceleração é a mesma. Só que, no bloco de cima, a tração está puxando, certo? Ela está puxando, fazendo com que esse bloco deslize. No que está para baixo, essa corda é como se ela segurasse para ele não cair. Então, muda o sentido. Mas se você fosse calcular, em todos os pontos, a tração teria o mesmo valor. Essa força que está sendo exercida em todos os pontos do fio. Então, vamos ver esse exercício. Na figura abaixo, os corpos A e B têm, respectivamente, massas iguais a 6 kg e 2 kg. Os fios têm massas desprezíveis. Não há atrito entre o fio e a polia. Adote G, a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Considere que o sistema sai do repouso. Determine, letra A, a aceleração do conjunto. Então, primeiro nós temos o desenho, as duas massas na polia. E aí depois, no segundo desenho, a gente pega o mesmo desenho, só coloca todas as forças que estão atuando em cada massa. Quando a gente tem mais de um corpo, a gente pode ter que resolver um sistema. Você montar equações diferentes para as forças aplicadas em cada corpo. Então, no bloco A, a gente vai ter o quê? A tração, tem um fio puxando esse bloco, e a gente tem o próprio peso dele. No bloco B, a gente também vai ter o peso, tudo que tem massa tem peso. Então, a gente começa sabendo que tem uma força vertical para baixo. Só que a tração vai estar o quê?
puxando ele para cima, o fio está segurando esse bloco. Então, o peso do corpo B é maior do que o do corpo A. Logo, o B está descendo enquanto o A está subindo. Os corpos A e B estão conectados pelo mesmo fio, se movimentam juntos e a aceleração é a mesma. Se o fio é o mesmo, se um desce, o outro sobe e vice-versa, certo? Então, eles estão acelerando juntos. A aceleração vai ser a mesma. É porque o movimento é sincronizado. Então, corpo A. Vamos colocar quais as forças que a gente tem. No corpo A, ele não está subindo, então a tração está ganhando do peso. A tração menos o peso do corpo A vai ser igual a massa do corpo A vezes a aceleração. Corpo B. O peso do corpo B, que está ganhando, menos a tração, que está perdendo, que está apontando para cima, é igual a massa do corpo B vezes a aceleração. Aí a gente montou um sistema, a gente tem duas informações que a gente não sabe, a tração e a aceleração. Quando a gente só tem uma equação, a gente só pode não saber de uma coisa. Mas se nós temos duas equações, nós podemos não saber duas coisas. E aí a gente faz o quê? Resolve o sistema para eliminar uma delas, certo? Eliminar e encontrar a outra. Então, a gente somou as duas equações e encontrou o quê? A aceleração. A aceleração é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Substituindo em uma das equações acima, a gente pode escolher a primeira ou a segunda. Aí, no caso, eu escolhi a primeira. Então, a gente já achou a aceleração, que é 5. Aí, vamos voltar nessa equação. T da tração menos 20 é igual a 2 vezes a aceleração. Qual o valor da aceleração? 5. Então, a tração vai ser 2 vezes 5, 10, mais 20, 30 newtons. Força de atrito. É a força de contato que atua sempre que dois corpos entram em contato e a tendência ao movimento. É gerada pela asperidade dos corpos. Então, a superfície. Concorda que se for empurrar alguma coisa, a superfície for muito áspera, você não vai ter que fazer mais força? Quanto mais lisa, menos força. Então, a atrito está diretamente ligada à superfície. Ela é paralela à superfície, paralela é na mesma direção. Podemos ser também sentido contrário, gente, mas sempre paralela. Paralela é a mesma direção. Tanto horizontal ou vertical. É sempre paralela às superfícies e interação contrária ao movimento relativo entre elas. Ou seja, se eu vou empurrar esse bloquinho, o movimento dele está nessa direção, o atrito sempre vai estar na direção contrária. Ele sempre está atrapalhando o movimento, tá? Então, força de atrito estático. Quando não há movimento relativo entre as superfícies. E força de atrito cinético ou dinâmico, quando há movimento relativo entre as superfícies. A forma da equação é a mesma. Força de atrito vai ser igual a um coeficiente. Esse coeficiente é só um número. Por quê? Força dada em Newton. E a forma dela é força igual a esse coeficiente vezes a normal. Normal é uma força. Por ser uma igualdade, as unidades que estão de um lado têm que estar do outro. Força é Newton, normal é Newton, esse coeficiente só pode ser um valor numérico, só pode ser um número. Ele é dado por experiência, então depende das superfícies que você está medindo esse atrito. Qual a diferença entre o atrito estático e o cinético? O estático é quando está parado. Você pega essa borracha a uma determinada inclinação, ela está parada. Se eu aumento a inclinação, ela não vai se movimentar? Fica aí certinho, ela não vai se movimentar? Atrito dinâmico. O atrito, pela borracha ter contato com o caderno, ele está atrapalhando o movimento, isso é atrito dinâmico. Mas se eu consigo manter ela parada, isso é atrito cinético. O atrito consegue manter ela parada no lugar. Então, o homem empurrando essa caixa. O homem empurrando a caixa. A gente vai ter peso, começa com peso. A caixa tem massa, peso. Só que tem uma superfície embaixo. A caixa aperta a superfície e a superfície empurra ela. Normal. O homem está fazendo uma força F para um lado. Para onde vai estar o atrito? Se a caixa está se movimentando para onde esse homem está fazendo uma força F, o atrito está na direção contrária, atrapalhando. Então, vamos para essa situação. Uma pessoa empurra um bloco de 20 kg na direção horizontal sob a ação de uma força de intensidade de 80 newtons. O coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e a mesa, dinâmico é 0,20. Sendo a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determine a força de atrito e a aceleração do bloco. Então, a gente vai separar. Se a gente sabe que coisas perpendiculares que fazem 90 graus são independentes,
A gente separa tudo que está numa direção vertical e tudo que está na horizontal. Primeiro, vamos escolher na vertical. Normal menos o peso é igual a massa vezes a aceleração. Só que ele não está se movimentando na vertical. Então, a aceleração é 0. Normal é igual ao peso. Como que a gente calcula o peso? A gente sabe, é massa vezes a aceleração da gravidade. Qual que é a massa? 20 quilos. Qual que é a gravidade? 10 metros por segundo ao quadrado. 20 vezes 10, 200 newtons. Aí vamos para a horizontal. Na horizontal nós temos duas forças. A força, lembrando, duas forças, a F e a força de atrito. Cada uma está em uma direção, então é a mesma coisa. Lembrando que a força de atrito é esse coeficiente vezes A normal. O coeficiente foi dado no exercício, 0,20. A normal a gente já conseguiu calcular antes. Normal 200 newtons. Então, força de atrito igual a 40 newtons. Aí, força F menos FA vai ser igual a massa vezes aceleração. Força resultante é o somatório das forças, só que cada uma está em uma direção. Essa força é 80, a força de atrito é 40, então 80 menos 40 é igual. Qual que é a massa da caixa? 20 kg, vezes a aceleração. Aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado. A gente conseguiu calcular tudo. Aí agora a gente vai pegar um exercício misturando atrito e a força de tração. O esquema abaixo representa dois blocos A e B de massa 6 kg e 4 kg respectivamente, inicialmente em repouso, ligados por um fio ideal. O coeficiente de atrito entre o plano horizontal e o bloco A vale 0,4 respectivamente. A aceleração da gravidade vale G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Nós temos dois corpos. Então, a gente vai montar um sistema de equações. Vamos pôr todas as forças em cada um deles e vamos montar o nosso sistema. No primeiro corpo, nós temos duas. Primeiro, que os dois têm massa, então eles têm peso vertical para baixo. Peso do A, peso do B. No primeiro, a gente tem peso e a gente tem a normal. Os dois a gente já sabe que vão ser iguais, porque ele só está deslizando na horizontal. Então, se ele tem peso e é normal, mas a aceleração é 0, em módulo a gente já sabe que o valor é o mesmo, como a gente viu nos exercícios anteriores. Na horizontal, a gente vai ter o quê? Essa corda está puxando, então a tração está para a direita e tem a força de atrito atrapalhando para a esquerda. No bloco B, a gente tem o quê? A tração segurando esse bloco, tem o peso puxando ele para baixo. Então, a gente monta o sistema. Força resultante, que é todas as forças atuando na mesma direção, o somatório delas é igual à massa do sistema vezes a aceleração dele. Então, no corpo A, tração menos a força de atrito, que a tração está ganhando. O peso está puxando e está deslizando. Tração menos a força de atrito é igual a massa 6 vezes a aceleração. No caso do corpo B, a gente tem o peso do B menos a tração é igual a massa dele 4 kg vezes a aceleração. Resolvendo o sistema, a gente achou a aceleração, que é 1,6 metros por segundo ao quadrado. Aí a gente quer achar a tração, basta voltar no sistema e substituir uma das equações. Então, no caso, a gente escolheu a segunda. 40, né? O peso do B menos a tração é igual a 4 vezes a aceleração. A tração é igual a 33,6 newtons. Se a gente quisesse calcular a força de atrito é só o coeficiente vezes a normal. Qual que é o coeficiente? Ele deu no exercício que é 0,4. E qual que é a normal? A gente sabe que em módulo o peso não é igual a normal nessa estação. Então, 0,4 vezes 60 é igual a 24 newtons. É uma mais, né? O exercício não pediu. Força elástica, a título de curiosidade, força elástica determina a deformação de um corpo elástico. Ela pode ser uma mola, borracha, por exemplo, quando se estica ou se comprime. Força elástica ela tem uma formulinha, parecida com a da normal, Kx. K é a constante elástica da mola, então depende do material, tipo da mola. A unidade é Newton por metro, e X é o quanto essa mola deformou. Então, como está mostrado aí no desenho, você pega, por exemplo, um bloquinho, está puxando uma mola. O quanto essa mola vai esticar é o X. E o K seria dado, ele é obtido experimentalmente, ele depende do material da mola. Força centrípeta. E quando algum objeto está fazendo a curva? Como é que a gente calcula a força resultante dele? Continua sendo força resultante.
força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Só que quando está fazendo a curva, a aceleração é a aceleração centrípeta. Ela tem uma forma diferente porque o movimento é diferente, né? Ele não está mais em linha reta, ele está fazendo uma curva. E numa curva a gente muda a direção todo instante, em movimento, né? Então, força centrípeta é a força resultante que puxa o corpo para o centro da trajetória em um movimento curvilíneo ou circular. Então, no exercício, um pequeno bloco de massa igual a 4 kg preso à extremidade de um fio descreve sobre uma mesa horizontal e perfeitamente lisa um movimento circular de raio igual a 0,5 metros, meio metro, né? Com velocidade escalar V igual a 3 metros por segundo. Determine a intensidade da força de tração que o fio exerce no bloco. As forças que agem sobre o bloco são: o bloco tem massa, peso vertical para baixo, tem uma superfície embaixo, ela vai empurrar o bloco de volta normal, e tem, nesse caso, um fio puxando esse bloquinho sobre a superfície. Então, tem um fio sendo puxado, imagina um fio aqui, fazendo esse bloquinho que fazer um movimento circular, fazer a curva. Nesse caso, a tração vai ser o quê? A resultante centrípeta, porque em módulo, ele sobre a superfície, ele está fazendo uma curva horizontal, só que ele não está tendo movimento na vertical. A gente já sabe que nessa situação, peso é igual a normal. Só que tem essa força da tração puxando, ela que está garantindo ele fazer a curva. Então, a tração vai ser o quê? A força resultante, só tem essa força. Mas por se tratar de um movimento circular, essa tração é uma força resultante centrípeta, né? Só tem ela. Se tivesse mais forças gerando esse movimento, a gente somaria. Mas nessa situação, a gente só tem aqui a tração. A aceleração centrípeta é V ao quadrado, ela tem essa forma, V ao quadrado dividido pelo raio. Raio do centro da curva até a extremidade, né? A curva em si, metade do diâmetro. V ao quadrado, qual a velocidade que ele está fazendo? 3 metros por segundo. Então, 3 ao quadrado, 9, dividido pelo raio, que é 0,5. Aceleração, 18 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente já achou a aceleração centrípeta, a força resultante centrípeta é igual a massa vezes a aceleração. Só que qual que é a força resultante centrípeta? A tração. Então, a tração vai ser massa vezes V ao quadrado sobre R. Então, vai ser 4 vezes essa aceleração que a gente calculou, que vai dar 72 newtons. Obrigada, por hoje é só, e bons estudos.